Olá, seja muito bem-vindo à nossa sala de aula virtual. Bem-vindo ao século XXI, onde a tecnologia nos permite acesso ao conhecimento em apenas um clique. Bom, eu me chamo Wagner Vasconcelos, sou professor de português formado pelo IFCE Campus Baturité, no interior do Ceará, e junto com minha amiga e também professora de português, Maria do Socorro Lima, juntos nós desenvolvemos essa aula nos moldes de educação à distância, para que você possa, no conforto da sua casa ou onde preferir, conhecer o gênero narrativo e os elementos que formam a sua composição. Visto que você já viu a nossa aula e com certeza já conhece e sabe identificar um texto narrativo e sua composição, eu preparei esse pequeno vídeo para que você possa sanar algumas dúvidas que ainda pairam pelo ar, certo? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter certeza do que é a narrativa, o gênero narrativo, né? Então, qual é a definição? A definição de uma narrativa, ela diz o seguinte: são aqueles textos que possuem função social de entreter e despertar a imaginação por meio da imitação da realidade, certo? Então isso é muito importante, porque um texto narrativo, ele não é uma cópia da realidade, ele não pode ser encarado como uma cópia da realidade. No máximo, ele é baseado, né, em uma história real, mas ele é uma obra de ficção, certo? Então, o gênero narrativo, por excelência, é uma obra de ficção. Por mais que esteja baseado em alguma história real, ele é uma obra de ficção, certo? Então, falando dos elementos que compõem a narrativa, certo? Você já deve ter visto quais são os elementos. E aí, caso não tenha ficado muito claro, eu vou lhe dar uma dica. Deixa eu pegar aqui, só um momento. Pronto. Olha só. Quais são os elementos da narrativa? Isso mesmo, o pente, né? Então, por que o pente? Olha só essa dica para você não esquecer quais são os elementos da narrativa. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, né? As letras da palavra que formam pente, elas formam os 5 elementos da narrativa: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Agora a gente vai falar sobre os personagens, né? Quem são personagens? O personagem em uma história, em um gênero narrativo, né? Em uma história, eles são qualquer ser que pratica ações em uma história, certo? Então, um personagem pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto inanimado, né? Um exemplo de objeto como personagem é na história da Bela e a Fera, no castelo onde a fera reside, certo? Nesse castelo, a fera mora e tem vários objetos. Tem um bule, tem o castiçal, todos eles falam e interagem e praticam ações com os personagens,
com a protagonista, por exemplo. Eles falam bastante com a protagonista. Então isso também é muito importante. Os personagens é qualquer ser que pratica uma ação. Certo, pessoal? Bom, então agora a gente vai para o espaço. O espaço é o lugar onde a narrativa ocorre. O lugar desempenha um papel importante na história, pois pode adiantar certas sensações. Ele pode adiantar coisas que a gente automaticamente vai fazer as ligações e entender aonde esse personagem está, a sensação se ele está feliz por estar ali ou não, né? Então, um exemplo que a gente pode dizer é o seguinte: vejamos que a gente está lendo um livro e está dizendo o seguinte na história: Pedro desceu do ônibus, cansado. Ao caminhar até sua casa, parou e observou a rua. Era mal iluminada, esburacada e, o pior de tudo, tinha uma ladeira enorme para chegar na sua casa. Então ele pensou: um dia ainda hei de mudar de vida, abrir a janela e ver o mar. Então, veja que neste trecho, eu não sei se a história se passa nem em qual estado brasileiro, não sei se passa no Ceará, se passa no Rio, em São Paulo, eu não tenho como saber por esse trecho, mas eu já sei algumas sensações. Eu sei que ele não está feliz morando ali, eu sei que essa rua não pode ser uma rua da Aldeota de Fortaleza, ou não pode ser uma rua da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Talvez seja em alguma favela do Rio de Janeiro, porque elas são cobertas, muitas têm morros, né? Todas elas são mal conservadas. Então, a gente pode dizer que seria a favela da Rocinha, ou a favela do Cantagalo, né? Ou alguma outra favela de outro estado brasileiro. Mas não é uma área nobre, certo? Então o espaço é muito importante para você conseguir se apropriar do sentimento que esse personagem está sentindo por estar em determinado lugar. Beleza? Então a gente já falou do personagem, do espaço, e vamos para o narrador. O narrador é muito simples, né? Assim, claro que em obras mais complexas isso pode se misturar, mas no geral o narrador é quando em primeira pessoa, esse narrador ele faz parte da história. Esse narrador é uma personagem quando a história é narrada em primeira pessoa. Quando a história é narrada em terceira pessoa, geralmente esse narrador ele conta a história de fora, ele não faz parte dessa história, certo? Então, primeira pessoa é quando você está falando, por exemplo, né? Eu acordei e ao abrir a janela da minha casa percebi que não estava, que o tempo não estava bom, ia chover. Ou, né? Ele ou pode ser Pedro, né? Ao abrir a janela da sua casa viu que o tempo não estava bom, que ia chover, certo? Então isso tem uma grande diferença para a gente entender se o narrador está na história ou se ele conta a história. O tempo também é muito importante, gente, porque o tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Se ele for cronológico, eu vou fazer o seguinte: eu vou basear a minha história de acordo com o tempo que nós conhecemos. Então, hoje eu acordei às 6 horas da manhã e fui caminhar, certo? Ou psicológico, quando ao acordar nesse dia nublado, eu lembrei
Ai, que saudade da Maria, né? Maria sempre esteve comigo, Maria sempre me acompanhou, nós éramos felizes. Então, esse tempo onde ele lembra já passou, mas é o tempo, só que é um tempo psicológico, porque é de uma lembrança dele, certo? Ele pode ser destacado também como sonho, como imaginação ou uma lembrança, que foi o caso do exemplo. E por fim, a gente tem o enredo, né? O enredo, gente, ele é o esqueleto da narrativa, certo? Porque ele é o que sustenta a narrativa. Então, o enredo, ele é dividido em 4 partes, que é a introdução. Geralmente na introdução a gente conhece o lugar de onde está se falando, a gente sabe o tempo da história, em que ano está, a gente conhece as personagens, se não todas, pelo menos o principal, o antagonista, isso na introdução. No conflito, o próximo passo é o conflito, que é algo que mudou a realidade do começo da história e precisa ser resolvido para que a gente possa retornar ao momento de paz, digamos assim, né? E aí, depois do conflito, você tem o clímax, que o clímax é a parte mais difícil, é a parte tensa da história, é a parte onde o protagonista se arrisca para que ele possa alcançar, então, a última parte, que seria o desfecho. O desfecho é a parte final da história, onde a gente tem, sabe o que aconteceu com o personagem, se ele alcançou, né, o tão almejado felicidade que ele buscava e tal, certo? Então, um exemplo rápido para a gente terminar a nossa aula é a história da Branca de Neve, certo? Porque a Branca de Neve era uma princesa muito feliz, que vivia com o pai, etc. O pai, ao falecer, muda completamente a história dela. Então a gente sai da introdução e entra no conflito, onde a Branca de Neve vai ter um conflito direto com a antagonista dela, lembrando lá da personagem, que seria a bruxa má, né? A mãe lá, tal. Então e aí surge o conflito, ela precisa se movimentar, porque ela não está mais naquele bom momento, e ela precisa buscar esse momento novamente. O clímax dessa história pode ser quando a Branca de Neve, infelizmente, come a maçã, né? E fica lá à espera do príncipe encantado. Então, a gente se assusta, meu Deus, agora ela vai morrer. Mas, no desfecho, a gente vê que o grande amor da vida da Branca de Neve foi lá, beijou e ela ficou feliz para sempre. Tá? Então, eu espero que tenha sido proveitoso o seu estudo. Espero que você tenha conseguido alcançar o conhecimento necessário. E é isso. Muito obrigado por adquirir nosso material e até a próxima. Espero que possamos ainda interagir no futuro próximo. Muito obrigado, uma boa noite. Fique com Deus, fique com os astros, fique com as boas vibrações e vamos ser felizes.